Hoje, dia 21 de abril, celebrado o dia de Tiradentes. E para falar de Tiradentes, nós viemos até a casa do nosso telespectador. Também já foi meu professor lá no pré-1, pré-2, há muitos anos atrás. E hoje eu tenho a honra de estar ao lado dele, fazendo este bate-papo especial, falando sobre esse dia tão especial também para o nosso país, que muitos ainda não têm a ciência do que se celebra no dia 21 de abril. Ao meu lado está o professor José Rodrigues. Ele é pedagogo, porém vai falar um pouco sobre a história de Tiradentes. Professor, seja bem-vindo à nossa TV Noroeste, nosso telespectador assíduo de todos os dias também, e hoje nesse bate-papo falando sobre esse patrono. Obrigado, Alice. E é muito importante a gente saber a história, né? Porque a história do passado, ela vem refletindo hoje, atualmente, né? E por incrível que pareça, né? O Tiradentes era meu conterrâneo de Minas. Foi um grande lutador, foi um Tiradentes militar, né? Mas resolveu sair do grupo, formou em confidência para lutar contra Portugal, que estava querendo naquela época devastar o Brasil e levar todas as riquezas minerais do Brasil. Professor, e Tiradentes, ele foi um grande líder, né? E foi o que mais lutou pela nossa independência. E hoje, nesse dia 21 de abril, é muito importante essa lembrança. É verdade, a gente tem que homenagear ele, porque foi um cara que lutou pelo nosso Brasil em si, né? Como a gente tinha falado antes, ele era do grupo militar, mas ele separou um grupo para discutir as questões, porque sabia que ele interessava em proteger o nosso país, né? E Portugal estava aqui interessado em buscar todo o ouro do nosso Brasil. Até foi criada a derrama, né, que é um imposto obrigatório, que exigia que cada ano tinha que mandar 100 arrobas de ouro. E naquela época, como o povo já era esperto, né, criaram até um santo lá em Ouro Preto, Minas Gerais. A gente vê até hoje lá um santo chamado Santo do Paoco. É uma estátua feita de pau oco para esconder o ouro ali, para não pagar o imposto daquele ouro e ir acumulando ali aquele ouro, né? Mas eles lutaram tanto, mas do meio deles saiu um Judas, que foi Joaquim Silvério dos Reis. Saiu e entregou ele ao governador de Minas. Mas qual a intenção? É o que passa hoje, a delação premiada, né? A intenção dele era entregar o Tiradentes para ser perdoada as dívidas dele que ele tinha no Estado. Nós temos aí hoje Tiradentes como patrono, né, da Polícia Militar. O porquê que ele se tornou este patrono dos militares, professor? É porque ele era um militar também, né? Ele era um militar. Hoje todas as instituições militares têm lá seu médico, tem um Tiradentes, tem cada especialidade ali para trabalhar para os militares. Ele era ali um militar, então por isso que ele é o patrono dos militares, né? E mais importante a gente saber também que ele nasceu e morreu lutando pelo nosso Brasil. Foi em 1792, no dia 21/4, que ele foi morto no Rio de Janeiro em defesa do nosso Brasil, lutando. E é importante a gente ver que hoje nós não vemos muito ativista nessa área, lutando pelo nosso país, buscando os nossos interesses e interesse social também. E ele era um homem que tinha esse ideal que era defender o nosso país. E hoje a gente vê que os países estão brigando por ouro, como a gente vê as guerras lá fora. É tudo por ouro, né? E aí com isso as pessoas vão morrendo inocente. Naquele tempo era da mesma forma. A riqueza, o capitalismo era tão ferrenho que as pessoas não pensavam nas pessoas, queria só render. E graças a Deus por isso que o nosso país é rico. Ele é rico em minerais, ele é rico em água, é rico em floresta, em tudo, né? Porque aqui, como riqueza que nós temos, o pessoal fica com inveja e quer tomar o nosso país. E não é diferente hoje, não. Se a gente não defender a nossa terra, os outros países vêm e tomam, como estão tomando lá nas guerras, lá do Iraque, né, lá da Israel, tudo com interesse assim de apropriar dos bens materiais, né? E é importante lembrar que o Tiradentes fez esse início para que a gente defenda a nossa terra, né?
Muito bem, com certeza defendeu muito bem e a gente tem que valorizar muito esse tipo de pessoa e hoje a gente vê essa certa preocupação, né, no mundo que a gente vive, inclusive, como o professor já disse, um mundo de guerra, um mundo onde cada um está por si, ninguém mais quer lutar em conjunto, a gente consegue perceber isso, é muito poucos que querem lutar para o país, para o nosso mundo, né, professor? É verdade. E Joaquim Silvério dos Reis, como ele foi um traidor, nós vemos que temos muitas pessoas hoje traidores. Nós temos que ter muito esse cuidado, porque os interesses hoje são muito pessoais, né? As pessoas só querem para si e não quer para o social. E só lembrando que Tiradentes foi preso em 1789, no Rio de Janeiro, e foi condenado à morte enforcado, né? Morte enforcado. Aí a gente analisa o seguinte: enforcado por quê? Às vezes para acabar a voz do Brasil, né? Simbolizando que nós temos que calar a boca e não lutar pelos nossos direitos. Quando você luta pelos seus direitos, aí você sufoca, né, a, a elite, né, que é dono do poder. Então nós temos muitas leis boas para nós, mas elas são escondidas, então nós temos que calar. Até eu cito uma alegoria que quando a gente nasce, o médico bate no bumbum para a gente chorar, né? Mas vem a sociedade e bate, tampa a boca e faz você calar. As escolas hoje também não ensinam as pessoas a lutar pelos direitos, elas ensinam o aluno a ser obediente. Sabemos que hoje as crianças são muito inteligentes, elas querem falar, querem participar, mas às vezes, me corrigindo como educador, às vezes a gente quer aluno calado, de boca fechada, que seja passivo, e você passa o conteúdo, nem sabe se aprendeu ou não. E a aprendizagem ela só vem através da interação. E o povo também só aprende através da interação. A participação nos movimentos, nas discussões dos projetos do município, do estado, do Brasil, deveria vir de todo o povo, mas não porque alguém precisa dominar. Muito bem, falou muito bem. Isso é um pouco da história de seu Joaquim, né, Tiradentes, e aqui com o professor José Rodrigues. Professor, obrigado por acolher a nossa equipe aqui na sua residência. É bem breve a nossa presença aqui hoje, porém o senhor sempre está assíduo lá, sempre quando a gente precisar, vamos entrar em contato com o senhor também para fazer esses bate-papo. Obrigado a vocês da TV. Nós agradecemos porque a gente precisa expor aquilo que a gente sabe. Seria bom que todo mundo expusesse, né, alguns conhecimentos, porque nós também somos cultura. Temos muitos professores velhos, aposentados por aí, que se chamar eles têm muito conhecimento. E eu, o que eu pude contribuir é pouco ainda, mas a gente quer contribuir mais. Nós trabalhamos hoje, atualmente, até se vocês abrirem a porta lá, com casais. A gente é orientador de casais, nós somos terapeutas de casais, damos palestras para os casais. Temos já 2 livros escritos para casais. Nós queremos é ajudar, nós não importamos com dinheiro, somente ajudar as pessoas a aprender a viver nesse mundo.